Bem, bom dia, eu sou o professor Valtes. Nesse vídeo nós vamos comentar a lista de resolução da disciplina de elementos, da lista 2, trigonometria. Pois bem, na primeira questão ele quer saber o menor lado do triângulo, e ele deu dois lados, dois ângulos, então é um problema que envolve a lei dos senos. A lei dos senos fala o seguinte: que qualquer lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Então, nesse caso, o x está para o seno de 30, assim como o 2 está para o seno de 45. É um problema bem simples, fazer ele bem imediato aqui. O seno de 30 é 1 meio e o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Quando você simplificar aqui, vai ficar x igual a 2 sobre a raiz de 2. Racionalizando, vai ficar 2 raiz de 2. Aqui vai ficar a raiz de 4, que é 2. Então, x vai ficar a raiz de 2. Pois bem, só que aí eu vou aproveitar essa questão e vou comentar com vocês como que seria o cálculo desse terceiro lado aqui, que eu vou chamar de y, tá bom? Que torna o problema bem mais interessante. No caso aqui, como você tem 30 e 45, você tem 75 graus. Para fechar o triângulo, você tem falta 105 para fechar a questão dos 180 graus. Então, a questão não pede o terceiro lado, mas nós vamos calcular. Nós temos dois caminhos. A gente pode calcular esse terceiro lado usando a lei dos cossenos ou também usando a lei dos senos novamente. Eu vou usar a lei dos cossenos. Então, o que é que fala a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz que qualquer lado forma uma relação aqui, parece uma relação de Pitágoras aqui, então vai ficar o outro lado ao quadrado e o outro lado ao quadrado, raiz de 2 sobre 2, menos duas vezes produto dos outros dois lados aqui adjacente ao ângulo, vezes o cosseno desse ângulo 105 graus. Aí eu vou reescrever aqui os resultados. Então, esse daqui vai ficar 4, aqui vai ficar 2 menos 4 raiz de 2, multiplicando. E aí nós precisamos calcular o cosseno de 105. Certo? Como que a gente vai calcular o cosseno de 105? Cosseno de 105, vou usar a transformação. Vai ser o cosseno de 60 mais 45, ou 45 mais 60. Então, no caso, a expressão é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar cosseno 60 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 60 e o seno de 45. Vou trabalhar um pouquinho melhor aqui a questão do enquadramento da imagem. Então, vai ficar o cosseno de 60 raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 menos o seno. Cosseno aqui dá 1 meio, né? Desculpa. 1 meio. Aí, no caso aqui, o seno raiz de 3 sobre 2 e o seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Arrumando, vai ficar a raiz de 2 menos a raiz de 6 sobre 4. Esse é o cosseno de 105. Esse é o cosseno de 105. Então, eu vou devolver ele aqui na questão aqui. Então, vai ficar raiz de 2 menos a raiz de 6 sobre 4. Então, voltando aqui, a gente vai cancelar esse 4. Então, vai ficar aqui o y ao quadrado. Vai ficar 6 menos, multiplicando aqui na distributiva, menos 2 menos 2 raiz de 3. Que vai ficar a raiz de 12. Aí, no caso, a raiz de 12, um 2 vai sair. Então, vai ficar um 2 e um 3 fora. Um 2 fora e um 3 dentro. Então, arrumando a questão do sinal, aí vai ficar 6 menos 2 mais 2 raiz de 3. No caso, você encontrou que o y vai ficar igual a quem? Vai ficar 4 mais 2 raiz de 3. Aí aqui é uma situação bem interessante, tem muitos alunos que pensam que isso aqui não é um quadrado perfeito, ou seja, não tem como eu calcular a raiz, mas na verdade ele é. Você teria que arrumar o seguinte, você teria que colocar o 4 sendo 1, e eu vou colocar o 3 que sobrou do 4 aqui no final. Por quê? Que aí você vai perceber que o 1, ele corresponde a 1 ao quadrado. O 2, raiz de 3, eu posso colocar que é 2 vezes 1 vezes raiz de 3. E o 3, eu posso colocar que é a raiz de 3 ao quadrado. Então, se vocês observar essa expressão, ele é como se fosse 1 ao quadrado mais 2ab mais 1b ao quadrado, que é exatamente o a mais b ao quadrado. Nesse caso aqui, o a sendo 1 e o b sendo a raiz de 3. Então, você vai escrever 4 mais 2 raiz de 3
como sendo 1 mais a raiz de 3 ao quadrado. E aí você joga a raiz dos dois lados e você vai encontrar o y sendo 1 mais a raiz de 3, tirando aí a potência. Então, o terceiro lado daquele triângulo desconhecido seria 1 mais a raiz de 3. Se preocupem que eu vou escanear a questão, vai ficar bem fácil de vocês compreenderem. Na questão 2, ele faz a narração aqui sobre uma questão de um rio. Diz que tem dois pontos que distam, ou seja, a distância entre eles é 40 metros. Diz que tem um terceiro ponto da outra margem do rio, que eu vou chamar de C, como ele diz aí no texto. E que esse C gera um ângulo CAB de 75. CAB seria esse ângulo aqui, 75. E que o ângulo ACB, esse aqui, também é 75. E ele quer saber qual é a medida da largura do rio. Essa largura aqui. A largura do rio é perpendicular ao rio. Vou chamar ela de L aqui. Pois bem, aí o que acontece? Primeira coisa que o aluno tem que perceber é que já que tem dois ângulos iguais, esse triângulo é um triângulo isósceles. Então tem dois lados iguais. Na verdade vai ser o AB e o BC. O ponto B que vai partir os dois lados iguais. Então aqui também é 40. 40 metros aqui. O CB. Então, no caso aqui, esse 75, esse 75, a gente já tem 150 graus, só falta apenas 30. Então, para calcular o L, eu vou até tirar aqui um triângulo aqui bem interessante, que é esse triângulo aqui interno, aqui, vou destacar ele aqui. O que é que você já tem? Você já tem aqui um 30, você já tem aqui um ângulo reto, você quer saber esse L, você tem que aqui é 40. Ora, se o aluno já assistiu outros vídeos, outras aulas, ele já sabe que quando você tem o 30, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Então, daí você poderia calcular que o L é 20 direto. O L é 20. Ou então você usa o seno. Seno de 30, cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 é 1/2, o oposto é L, a hipotenusa é 40. Quando você simplificar, você vai encontrar que o L é 20. Direto aí. Pois bem, vamos para a questão 3 agora. Na questão 3, ele dá uma equaçãozinha trigonométrica e ele quer saber quantas raízes, quantas soluções essa equação tem. Você pode colocar ela aqui toda no primeiro membro. Seno ao quadrado menos 2 seno igual a 0. Pode colocar um seno em evidência. Então vai ficar seno de x menos 2 igual a 0. E aí, se você observar aquela relação do produto, né? Quando os dois números multiplicados a 0, alguém é 0. Tem essa relaçãozinha aqui. Então, o seno de x vai ser 0. Ou o seno de x menos 2 é 0. Então, daqui você diz que o seno de x é 2. Sendo 2 para o outro lado. Então, você tem essas duas equações aqui. Você tem que ver quantas soluções essas equações têm. No caso aqui, o seno de x, ele assume 0, esse valor 0, em alguns pontos do ciclo. Quais são esses pontos? Então, esse eixo é o eixo seno, aqui é o 0, que é exatamente a origem. Quando for 0 grau, vai dar 0. Quando o arco for π, também vai dar 0. E quando for 2π, também vai dar 0. Então, por seno de x igual a 0, você já tem as soluções 0, π e 2π. Resta saber aqui da outra. No caso, seno de x igual a 2. Ora, a função seno é na função limitada entre 1 e menos 1. Ela tem essa limitação dentro do ciclo. Então, não tem nenhum valor que ela vai ser 2. Logo, não existe solução para essa equação. Então, você tem apenas 3 soluções. Questão 4. Questão 4 ela envolve questão de análise de sinal. Como assim? Ele diz que o produto de seno por cosseno é positivo. E quer saber onde ocorre isso no ciclo. Ora, analisando a função seno, a gente percebe que no primeiro e no segundo quadrante ela é positiva e no terceiro e quarto negativa. Analisando a função cosseno, a gente percebe que ela é positiva no primeiro e no quarto e negativa os seus valores no segundo e no terceiro. Ora, se o produto tem que ser positivo, elas têm que ter o mesmo sinal. Então, isso ocorre no primeiro e no terceiro. Porque quando você tem sinais diferentes, que você multiplicar, por exemplo, um seno do segundo com cosseno do segundo vai dar negativo, mais com menos dá menos, e assim como no quarto. Agora, no primeiro não, como os dois são positivos, vai dar positivo, e no terceiro, como os dois são negativos, menos com menos dá mais, vai dar positivo. Só que aí, dentro dessa questão, ele coloca que o valor de x pertence ao intervalo de π a 2π. Então, ele, no caso, só trabalha com essa volta aqui, a segunda parte do ciclo.
Na segunda parte do ciclo, onde ocorre isso é exatamente no terceiro quadrante. E o terceiro quadrante é de π até o 3π sobre 2, no caso, letra C. Quinta questão. Na quinta questão, ele deu o seno sendo S, cosseno sendo C, valores diferentes de zero, e quer saber o valor da tangente mais a cotangente. Tangente mais a cotangente. A tangente, a gente sabe que é seno sobre cosseno, e a cotangente é o inverso, então é cosseno sobre seno. Ora, quando você fizer aquela história de soma de frações, você vai encontrar o seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, e seno vezes cosseno. É só calcular o MC, o somar, ou então usar aquela regra multiplica, multiplica, multiplica. S vezes S dá S ao quadrado, C vezes C dá C ao quadrado e S vezes C aqui embaixo. E aí nós temos o seguinte, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, pela relação da fundamental da trigonometria, ela vale 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. No caso aqui, para o problema, seria S ao quadrado mais C ao quadrado igual a 1. Então, o numerador dessa expressão vai ser 1. Exatamente pela questão da relação fundamental. Logo, a gente vai ter a letra E. Sexta questão. Tem um triângulo, ele deu 3 lados e quer saber o cosseno do maior lado. Bem, eu vou fazer um triângulo aqui. Vou colocar aqui o 4, o 5 e o 6. Percebam que eu estabeleci a sequência de qual o lado maior e menor. E ele quer saber o cosseno correspondente ao maior ângulo. Então, vai ser o que é oposto ao maior lado, que eu vou chamar de alfa. Ora, essa questão envolve 3 lados e um ângulo. É um problema de lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, vai ficar 6 ao quadrado igual, aqui é um igual, 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 5 vezes o cosseno do ângulo desconhecido, que eu chamei de alfa. Então, vai ficar 36 igual a 16 mais 25, 10, 40 vezes o cosseno de alfa. Quando você fizer a continha aqui vai dar 41. No caso vai para o outro lado negativo. Então 36 menos 41 dá menos 5. Menos 5 igual a menos 40 cosseno de alfa. Então o cosseno de alfa vai ficar 5 sobre 40. Trocando os sinais aí, trocando lados. Simplificando 1/8. Sétima questão. Na sétima questão ele deu uma expressão. Disse que o seno é 2 vezes, o seno de alfa é 2 vezes o seno de beta. Diz que alfa e beta são internos de um triângulo, então vou desenhar aqui um triângulo qualquer. Não é isósceles, não é nada, só mesmo marcando aqui 2 ângulos aqui. E aí ele quer saber o seguinte, se ele diz que o seno, a medida do lado oposto ao alfa vale 20, então aqui é 20. Quer saber o lado oposto ao beta, eu vou chamar de x. Ora, 2 lados e 2 ângulos é um problema de lei do seno, vai ficar x igual a seno de beta. X está para o seno de beta, qualquer lado está para o seno do ângulo oposto, assim como 20 está para o seno de alfa. Só que ele disse que o seno de alfa, ele corresponde a 2 vezes o seno de beta. Então, substituir onde tinha seno de alfa por 2 seno de beta. Então, aqui eu fiz a substituição. Então, nesse caso aqui, como ele está comum, ele vai embora. Então, vai ficar x igual a 20 sobre 2, que dá 10. Muito simples essa questão. Bem, na oitava questão ele envolve gráfico de função trigonométrica. Para facilitar, eu desenhei o gráfico da função seno original. E aí ele quer saber qual a função que se associa a esse gráfico aí. Pois bem, a função seno original ela tem a variação entre 1 e menos 1 e o período 2π. No caso, essa daqui teve uma variação de 2 a menos 2 e ela teve um período de 4π. Então, primeiro vamos analisar a questão da imagem. Para se tornar de 2 a menos 2, você tem que pegar a função seno e multiplicar por 2, ficar 2 vezes seno. Então, a gente retira a letra A e a letra E. Ficou entre as demais que tem um 2 aqui como produto. E para transformar o período de 2π para 4π, você tem que pegar o x e dividir por 2. Então, no caso, esse daqui, como o x foi multiplicado por 2, iria reduzir o período para π, então está errado. Aqui também não foi modificado, o x está errado, então, consequentemente, letra B. Bem, na nona questão, ele fez 2 transformações. Também no período, que ele modificou o x multiplicando por 2, e ele somou 1. Primeiro, vamos analisar. Quando você soma 1, você tem um deslocamento vertical, você subiu uma casa. A gente vai perceber que todas tiveram esse deslocamento. Todas elas estão uma casa acima, ninguém passa, inclusive, da origem. Então, isso não vai ser determinante. O que vai ser determinante é o seguinte.
A função é seno, então a gente já vai tirar algumas que é cosseno, no caso daqui é cosseno, essa aqui é menos cosseno, essa aqui é menos cosseno, então ficou essas outras aqui. Essa aqui também é menos cosseno, não, essa aqui é cosseno com sinal positivo, então sobrou somente a letra E, né? E ela também teve uma característica que bate com a letra D, desculpa, a letra D, que é o seguinte: como aqui o x foi multiplicado por 2, como aqui o x foi multiplicado por 2, indica que o período 2π, que é o período original, vai ser dividido por 2, então vai ficar π. E realmente o período da função é π. Percebam que como ela teve um 1 positivo aqui somado aqui, em vez dela nascer da origem, que seria a função seno, normalmente ia ter esse movimento, ela teve o deslocamento de uma casa na vertical. Bem, na questão 10, a gente percebe que é um movimento de função cosseno, uma cossenoide, só que estava incompleto, eu completei aqui. Então, pela escala 2, π, 2π, 3π, o próximo seria o 4π. E aí você tem o seguinte: como seria 4π, o período dessa função, você tem que o x foi dividido por 2. Consequentemente, observando que o t está multiplicando por x, é como se o t fosse 1 meio. Então, você já tem a função com essa característica, f de x igual a um cosseno de 1 meio vezes x. Resta saber esse valorzinho que ele chamou de k, que está multiplicando por cosseno. Ora, a função cosseno original, ela varia entre 1 e menos 1. Como essa daqui começou do 2 e foi até o menos 2 como máximos e mínimos, e aí você vai perceber então que esse k é 2. Então, ele ampliou a imagem multiplicando por 2. Então, o k seria 2 e o t seria 1 meio. O que ele quer saber é k menos t. K menos T é 2 menos 1 meio, 2 menos 1 meio é 3 sobre 2, letra D. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até o final e é isso por hoje.